Graças e paz, irmãos. Estamos aqui em uma manhã de domingo. Nós queremos trazer uma reflexão para os irmãos nessa manhã, o que viria a ser uma substituição daquilo que nós receberíamos ali pela manhã na Escola Bíblica Dominical, tá? E nós gostaríamos nessa manhã de refletir com os irmãos em Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Que nos diz: Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Amém? Pois bem, o texto nos ensina que nós precisamos ter uma vida exemplar enquanto cristãos vivendo nesse mundo. A primeira coisa que ele nos ensina é que, enquanto cristãos, nós precisamos ter uma vida exemplar e santa no aspecto pessoal. Ou seja, ele nos ensina que nós, enquanto forasteiros e peregrinos, ou seja, nós somos chamados e somos colocados aqui com Pedro, como não pertencentes a essa pátria, nós somos cidadãos dos céus, enquanto crentes, enquanto cristãos. É isso que Hebreus nos ensina também, o escritor aos Hebreus também nos ensina. Mas nós estamos vivendo aqui nesse mundo, ou seja, nós estamos aqui ainda nesse mundo, e essa também foi um dos aspectos da oração de Jesus Cristo, quando João descreve no capítulo 17, ou seja, não os tire do mundo, mas os guarde, que nós, então, enquanto vivendo nesse mundo, nós precisamos viver de maneira tal, segundo o texto, versículo 11, que venhamos a nos abster das paixões da carne e viver de maneira tal que tenhamos uma conduta exemplar entre os gentios, para que quando eles vierem a nos acusar, ou seja, trouxerem as suas acusações, tá? Mas eles venham a observar as nossas boas obras e venham glorificar a Deus. O que o texto está nos ensinando é que nós precisamos, enquanto crentes, enquanto cristãos, nós temos o dever, enquanto crentes, enquanto cristãos, de ter uma vida exemplar, de ter uma vida santa, de ter uma vida que seja vivida em combate às paixões da carne. Carne aqui é uma referência ao homem todo sem Deus, ou seja, aquilo que o homem é sem Deus. Então, nós somos ensinados a ver uma vida que venhamos a nos abster desses desejos, a nos abster dessas obras da carne. Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai nos dizer que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então nós precisamos viver longe dessas coisas, nós precisamos, enquanto cristãos, ter uma vida exemplar, vivendo em santidade na área sexual, vivendo em santidade no convívio com o próximo, vivendo em santidade no trato do nosso próprio corpo, no trato da nossa mente. Precisamos viver em santidade, é esse o chamado que nós temos aqui. E essa santidade, esse viver exemplar entre aqueles que estão à nossa volta, ele precisa ser de tal forma que venha impactar e influenciar aqueles que estão à nossa volta, de tal forma que, se vier alguma acusação contra nós, essas acusações, elas devem levar aqueles que nos acusam a observar essas nossas boas obras, a glorificarem a Deus com o seu também viver. Então, o crente, ele deve viver uma vida de santidade, tendo uma vida exemplar aqui nesse mundo. É isso que nós somos chamados, irmãos, a vivenciar, uma vida de santidade. Quando nós nos encontramos nesse momento, e é um momento em que nós estamos mais reclusos, os irmãos estão mais ligados na internet também, a gente vê, de certa forma, agora alguns começando a
a ter brigas, a rixas, e às vezes algumas são brigas políticas. Outros, de certa forma, estarem agindo de maneira tal como se quem estivessem em um momento em que não tivessem que se dedicar mais a Deus, à oração, e não estão aproveitando esse momento para essas coisas. E, de certa forma, enquanto cristãos, nós precisamos aprender, tá, a vivenciar as situações que Deus nos permite viver. E nesse momento nós precisamos também viver em santidade. E nós precisamos aprender a como viver nesse mundo de forma exemplar e de forma santa. Agora, as tuas interações na internet, que com certeza se tornaram, talvez, eu acredito, né, que tenham se tornado mais intensas, precisam refletir o caráter do cristão que você é. Tá? Precisam refletir o caráter do cristão que você é, os teus comentários, as tuas conversas, sabe? A maneira como você está em casa precisa refletir. Os pais estão precisando de uma dose maior de paciência, às vezes, com os filhos. Aquele convívio familiar mais próximo, de certa forma, acaba externando, às vezes, algum tipo de desentendimento e, às vezes, algum estresse. Ao mesmo tempo que sela e que mostra o quanto nós nos amamos como família e torna alguns momentos um pouco mais agradáveis, e nós descobrimos coisas maravilhosas do viver em família, do estarmos juntos, do conversarmos, do brincarmos, sabe? Isso é maravilhoso também. Mas em todo esse convívio, nós precisamos mostrar que nós temos uma vida transformada e que nós não estamos aqui nesse mundo como turistas, mas nós somos aqui peregrinos. A nossa pátria é no céu e nós precisamos viver como cidadãos dos céus, com uma vida exemplar, uma vida santa. É isso que nós somos chamados. Então, procure uma maneira ou tire um momento após esse vídeo para você refletir sobre a maneira como você tem vivido esses dias. Os comentários, aquilo que você tem feito, sabe? Às vezes é muito cômodo agora aproveitar esses dias de reclusão e ficar em casa, tranquilo, vamos dizer, e achar que agora não há mais necessidade de evangelismo, não há mais necessidade de se preocupar com os outros, porque você não pode ir lá visitar tal. Ao tempo que você pode agora, enquanto cristão, enquanto cidadão do céu, sabe? Que vive uma vida santa, e essa vida santa exige amor ao próximo, exige preocupação com o próximo, exige uma divulgação, uma pregação do evangelho. Você pode usar agora os meios que você tem. Dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, não é tão legal como estar ali dando um abraço, conversando frente a frente, mas você pode usar. Tome cuidado também com os comentários que você faz em relação à política, em relação à atitude de alguns líderes. Tome cuidado, tá? Vida santa, exemplar, e lembre-se, tudo que você fala, tudo que você faz enquanto cristão deve refletir a pátria celestial da qual você faz parte. E você deve lembrar que esse seu comportamento deve influenciar outros, tá? Deve influenciar outros. Na continuidade do texto, o apóstolo Pedro ainda diz: por causa do Senhor estejam submissos ou sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencia a ignorância dos insensatos. A outra questão que nós somos chamados é a uma vida obediente e honesta. Irmãos, nenhum cristão é chamado à anarquia ou à desobediência civil. Nós não somos chamados a desobedecer leis, nós não somos chamados a desobedecer aos governantes, às autoridades do nosso país. Nós não somos chamados a isso. É claro, se por um acaso essas leis e essas autoridades, no exercício das suas funções, quiserem nos levar a desobedecer a Deus, o princípio é que nós obedecemos essas autoridades e essas leis porque nós estamos obedecendo. Então, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens.
Então, se alguma dessas ordens ou se alguma dessas leis contrariam Deus, é claro que nós vamos obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas nós somos chamados pela Escritura a sermos cidadãos obedientes civilmente e a obedecermos, a levarmos uma vida honesta. Então não cabe a você, enquanto cristão, nesse momento, estar usando redes sociais para estar atacando governantes, para ficar fazendo piadinhas. Não cabe a você ficar desrespeitando as leis do seu país, as leis que nos regem. Não cabe a você, nesse momento, fazer isso, sabe? Não cabe. A gente vê algumas leis que são absurdas, é claro. Em alguns locais já começam a ter leis que proíbem o culto particular, e parece que em alguns locais onde as pessoas estão gravando culto com 4 pessoas, por exemplo, ali, ou algumas famílias estão reunidas com 4, 5 pessoas para cultuar a Deus, parece-nos, pelo menos por notícias, não sabemos ainda se essas notícias são reais, são fake news, que em alguns estados, por exemplo, do Brasil, parecem que já há uma fiscalização ou uma tentativa de impedir isso. Sabe? Isso não é legal. A gente sabe que a tentar impedir o culto nesse sentido já é arbitrário. Mas, irmãos, existem leis que estão sendo publicadas agora. Existe uma maneira como o nosso país está atuando em relação a essa pandemia e que não está contrariando, e não está contrariando aquilo que a Escritura nos ensina, sabe? É um momento, e nós precisamos aprender a sermos submissos a essas leis. E não só nesse momento, irmãos, mas nós somos chamados a sermos cidadãos honestos, e a honrar os nossos governantes e a respeitar as nossas autoridades. As leis também do nosso país, nós somos chamados a isso. Então, é dever seu fazer essas coisas. O princípio é que toda autoridade vem de Deus, que os governantes são investidos de uma autoridade que vem de Deus. E o crente dá exemplo não desobedecendo, mas obedecendo às autoridades, respeitando as leis. Jesus nos dá o exemplo. Jesus, segundo nos relata o evangelista Mateus, capítulo 22, versículo 21, Jesus, ele devolve, ou ele paga impostos. Jesus paga impostos, ele nos dá exemplo. Paulo, falando a Timóteo na sua primeira carta, ele diz que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Paulo também falando aos romanos a respeito desse assunto, ele mostra que não é com insubmissão e nem com desobediência que os crentes mudam a situação da sua nação, mas que os crentes obedecem às autoridades, devem ser submissos a elas. Essas autoridades, elas têm um papel e a sua autoridade vem de Deus. Então nós precisamos, enquanto crentes, enquanto cristãos, levar uma vida honesta e obediente às autoridades e às leis do nosso país. Tá? É claro, lembrando que há um princípio, há um limite para isso. Quando a ordem dessas autoridades ou as leis de um país são contrárias a Deus, então é mais importante obedecer, ou é prioridade obedecer a Deus do que aos homens. A outra questão que o texto nos mostra é que há um princípio para tudo isso. E o princípio para que sejamos cidadãos exemplares, que levam uma vida santa. E se isso quer dizer amar ao próximo, isso quer dizer respeitar ao próximo, isso quer dizer respeitar a si próprio, isso quer dizer andar de acordo com aquilo que a palavra ensina, ser um cidadão honesto e obediente, isso quer dizer respeitar as autoridades, respeitar as leis do país, honrar as nossas autoridades. Isso tudo, tá, tem um princípio, ou seja, isso tudo tem uma razão de ser, melhor colocando. Tem uma razão, tem um porquê. E o texto nos ensina que esse porquê, no versículo 16 e 17, diz: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Então, o princípio
É porque nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Então, nós vamos agir, viver em santidade, porque nós somos servos de Deus e nós temos que viver de acordo com o que somos. Nós vamos viver uma vida obediente e honesta porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós vamos obedecer às autoridades, às leis do nosso país, porque essa é a vontade de Deus. Em João 8, versículo 22, o texto nos diz que nós somos livres, que Cristo nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. E alguns acham que são livres para fazer o que é errado e usam essa liberdade para libertinagem, para desordem, para não viver uma vida santa, para não viver uma vida obediente, para não respeitar as leis e nem as autoridades do seu país. Não é para isso que nós fomos livres. Não é para falar qualquer coisa, não é para falar besteira, não é para pensar besteira e nem para fazer besteira. Como diz a minha filha Sarinha, né? Não é para fazer besteirinha. Não é. Nós somos livres para obedecer. Você agora hoje é capaz de levar uma vida santa porque Cristo te libertou para isso. Você é capaz de obedecer às leis do seu país porque você é livre em Cristo para fazer isso. Não há mais as amarras do pecado. Você é livre para obedecer. Você é livre para lutar contra o pecado e vencer. Você é livre. Cristo te libertou. Então, nós obedecemos às leis, nós vivemos uma vida santa porque nós somos servos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós somos livres. Cristo nos libertou para isso. Você é livre para não mais pecar. Eu não estou dizendo que você não vai mais pecar. Isso vai acontecer. Mas isso não deve ser uma constante, mas um acidente, do qual você se levanta, tá? Pede perdão, confessa, pede perdão e continua a vida lutando contra aquilo. Nós somos livres. Livres para obedecer, livres para viver em santidade. Então, meu irmão, pense nesse momento que você está agora orando, que você está lendo a palavra de Deus. Pare um pouquinho e faça um balanço da sua vida nesses dias. Se pergunte: a minha vida tem sido exemplar e santa? Se não for, toma a decisão de ter uma vida santa. Primeiro passo, creia em Jesus. E seja livre, seja salvo. Creia nele, deposite toda a tua confiança nele. Sem ele você não vai conseguir viver essa vida santa. Segundo, eu tenho vivido de maneira exemplar como cidadão do meu país, do meu estado, do meu município. Tenho vivido uma vida honesta, obediente às autoridades e às leis. Se não tiver, tome a decisão de ser assim. Ser um cidadão exemplar, ser uma pessoa exemplar, um crente exemplar. Viva em santidade, seja obediente, faça tudo isso porque você é livre no Senhor. Você é livre nele. Você tem liberdade para isso. Seja livre, livre para obedecer e não para se submeter às paixões da carne, mas livre para viver em santidade. Viva em santidade, obedeça. Você é servo do Senhor. Viva como tal. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe.